E é feito de tinta acrílica, né? É, orgânica. Tudo muito orgânico, muito natureza. E não pode tocar, tá? Don't touch, it's art. E aí, gente perdida? Tá começando Não Pode Tocar. Eu sou o Rodrigo Hipólito e este é o 10º episódio da nossa 4ª temporada. Se você chegou aqui agora, o Não Pode Tocar é um podcast sobre teoria, história, crítica, prática de arte e temas afins. No nosso feed você encontra, além desses episódios de temporada, você encontra o Pataquadas, onde a Alana de Oliveira repercute as principais notícias do mundo da arte, com colunas abertas de Denis Almeida e Camila Salotto, além do Não Pode Chorar, podcast onde nós contamos algumas desventuras da vida e pensamos em modos criativos de lidar com elas. Nós estamos presentes em todos os tocadores de podcast e você também pode nos ouvir no site notamanuscrita.com. Acesse notamanuscrita.com, onde você encontra a postagem original deste episódio com a descrição de tudo o que a gente comentou. Aproveita e segue a gente nas redes, segue no Twitter, segue no Instagram. Quem comanda os nossos perfis lá em @nãopodetocar é o Tio, o nosso cão acidentado podcaster. Será que o Tio já tá melhor, Fabiana? Tá ótimo, já tá querendo correr, já tá querendo aprontar, então já tá ficando bem melhor já. Pra quem acompanhou aí e ouviu o último episódio, o Tio ele se acidentou, a gente tá até pedindo um pouco de ajuda pra ele, né? Porque ele sofreu um atropelamento, se quebrou todo, mas como a Fabiana falou, já tá melhor. Então fica aí também a notícia pra quem tá acompanhando, o Tio já tá conseguindo correr pela casa. Não devia. Ele está, mas não devia. Você só ouve os poc, poc, poc pela casa, você sabe, esse cachorro está correndo, ele não deveria fazer isso. Bom, se você achar, que está nos ouvindo, se achar muito difícil acessar notamanuscrita.com no seu navegador, basta clicar na imagem de capa deste episódio, que na maioria dos tocadores de podcast você será direcionado para a postagem original, onde você encontra os links para tudo isso que eu comentei, e no finalzinho da postagem tem o link para o nosso PicPay. Acesse picpay.me/nãopodetocar, sempre com o D no mudo. Lá você tem a possibilidade de nos apoiar financeiramente com R$1, R$2 ou R$5 mensais, ou com qualquer valor esporádico. Tem também a chave Pix da Fabiana, para quem tiver condições aí de fazer uma pequena doação e ajudar nos gastos da recuperação desse cachorro maluco. Bom, hoje não tem o Tio pra me cortar aqui, né, e acho que se a Fabiana não vai me cortar, eu vou continuar falando eternamente, então chega de recados iniciais. Vamos lá pro episódio de hoje. Vamos lá pro episódio em que a gente conversou com a Tupá Guerra sobre recriação histórica, cozinhar e costurar a história. Primeiro eu quero agradecer o convite, porque falar de história é muito legal. E eu sempre fico muito animada com a possibilidade. Meu nome é Tupá Guerra, eu sou historiadora. A minha especialidade acadêmica, né, o que eu dedico mais tempo da minha vida de pesquisa, são os manuscritos do Mar Morto e demônios. Então, às vezes, eu gosto de dizer que eu sou uma demonóloga. Não que signifique que tem uma faculdade de demonólogos, mas a minha especialidade é demônios, logo eu sou uma demonóloga. Eu gravo podcasts por aí. Então eu faço parte do Midcast Política, embora eu apareça pouco lá ultimamente. Eu faço parte do Dragões de Garagem, fazendo divulgação científica, e eu faço parte do Mundo Freak Confidencial, também fazendo divulgação científica, embora o Mundo Freak não seja um podcast de ciências, né? E, além disso, eu trabalho no museu do Tribunal de Contas da União, e nas horas vagas, se é que alguém tem horas vagas, né? Porque vida acadêmica e vida de trabalho, que infelizmente não é vida acadêmica, saudades, trabalhar no mundo acadêmico. Eu gosto muito de estudar e entender um pouco mais sobre arqueologia experimental e estudar técnicas e práticas de outros tempos. Já deu a deixa pro que é o tema desse episódio, assim, né? Vou comentar como é que eu cheguei também a esse interesse, a querer fazer esse episódio aqui com o pessoal, e daí o convite pra você, né? Lá durante um bom tempo aí da minha relação com as artes, eu sou historiador da arte,
a Fabiana. Historiadora social, fez história social, mas foi formada em artes ali também, a gente fez graduação junto, né? E só que eu me relacionava com artes desde muito antes disso. Durante um bom tempo aí, a minha relação foi com o desenho. Desenhava, hoje eu não desenho tanto, mas desenhava desde criança. E desenhava a sério, desenhava como trabalho mesmo. Estudei, eu pratiquei desenho até ter aquele tipo de qualidade técnica de mimetizar a realidade visual, que, bom, costuma deixar as pessoas ali meio encantadas com o desenho, né? Aquela coisa mais realística. E, bom, em alguma medida eu encarava o desenho então como um trabalho. Eu ganhava dinheiro com o desenho, principalmente até eu entrar na graduação em arte, quando eu comecei a parar de desenhar. Só que, pô, eu não deixava de lidar com o desenho como pesquisa, mesmo antes de eu saber que aquilo que eu fazia era pesquisa. Para conseguir representar, por exemplo, uma cena fictícia, mas que tinha elementos de um passado real, eu gastava muito tempo para entender a aparência de materiais de certa época, os traços mais comuns de pessoas daquele lugar, daquele tempo, os modos de agir, gestos e esse tipo de coisa. Quando eu tinha que fazer encomenda de retratos que eram baseados em fotos mais antigas, que era uma coisa bem comum, era um tipo de pedido de trabalho bem comum que eu tinha, de poder reproduzir fotos que elas já estavam mais desgastadas, ampliar aquilo, trabalhar com cores. A pessoa que me encomendou, ela normalmente ia se importar muito com isso também, ou não, mas eu decidi ali fazer uma pesquisa mais detalhada e ela recolher, por exemplo, tecido, resto de tecido das minhas tias, madrinha, que era costureira, para saber como é que eu ia desenvolver minha técnica ali para poder reproduzir aquele tecido daquela época, naquela região, da maneira mais fiel possível. Eu tô contando isso para dizer aí de um dos muitos elementos que eles me tornaram uma pessoa insuportável durante um tempo. Não que hoje eu seja mais suportável, assim, mas eu era realmente muito chato aí durante um tempo. Eu era aquele chato da fidelidade histórica, entre muitas aspas. Eu não conseguia ler certos tipos de livro, de ficção, ou assistir certos tipos de filme, porque a primeira coisa que vinha na minha cabeça era que aquele conteúdo deturpava a história. Tipo de filme, o livro, por exemplo. Fantasia medievalizada. Eu não conseguia nem me aproximar, assim. Era folhear aquilo ou ver algum filme, aquilo já me irritava. Não dava, tá deturpando a história. Aí quando eu penso nesse comportamento, que é um comportamento chato pra caralho, parece óbvio hoje que as coisas não funcionam bem assim. O nível de exatidão que eu imaginava pro trabalho com a história era uma fantasia da minha cabeça. E que talvez seja uma fantasia da cabeça de muita gente, assim. Não existe esse tipo de exatidão que eu imaginava. Mas também não dá pra ser qualquer coisa. Quando a gente produz materiais, produz objetos a partir de dados históricos, isso tem que ser feito com algum cuidado, com um certo cuidado. Daí, em algum podcast perdido lá na memória, eu escutei a Tupá falando sobre uma coisa que tem relação com isso, e vai a pergunta direta pra gente ter a definição aqui. O que é recriação histórica, Tupá? Eita, que daí a gente vai, como bons historiadores, né? A gente vai pensar em terminologia, porque tem uma coisa que o historiador gosta, é terminologia, a gente pode passar horas e a gente provavelmente não vai chegar num... Bom, primeiro eu digo que quase que a minha vida é um pouco disso, assim, é quase que a arte de ficar chato, né? Assim, você faz história e você faz parte dessa arte, aí eu fui fazer arco e flecha e você já acrescentei mais pontos de chatice na minha ficha, enfim. Mas a gente também aprende que esse historicamente correto é inalcançável, né? Por motivos de, se você não está vivendo em outra época, você não vai ter uma coisa historicamente correta. Então a recriação histórica, ela está bem próxima também do que a gente chama de arqueologia experimental. Elas andam muito perto, né? A arqueologia experimental, ela vai tentar refazer atividades e objetos de outras épocas, tentando ao máximo reproduzir as técnicas de outras épocas e os materiais de outras épocas, em grande medida para entender como aquilo era feito. E na verdade é uma ferramenta de pesquisa muito interessante, porque quando você tem a experiência do objeto, né, a gente trazer essa materialidade, digamos assim, para a pesquisa, a experiência do objeto, ela é diferente de simplesmente olhar o objeto, né? Então, fazer um pote é muito diferente de usar um pote, é muito diferente de olhar um pote. Então, você tem várias experiências e vários pesquisadores que trabalham com essa ideia da arqueologia experimental. E a recriação histórica seria algo próximo, né? Então, você vai tentar recriar algum objeto ou alguma coisa de outro tempo. Mas aí a gente tem que tomar um cuidado muito grande, e é muito importante a gente colocar isso logo de cara, que saudosistas
essa brincadeira não era para ser de vocês, saiam daqui, porque é um inferno nesse sentido, o campo, porque é muito comum, a partir do momento que você tem essa curiosidade, você gostaria de ter experiências e de entender numa forma mais vivida outros tempos, você esbarra com um monte de gente que acha que isso quer dizer que você quer viver em outros tempos. Eu acho que pouquíssimos historiadores efetivamente querem viver em outros tempos, porque, né, a gente estudou os outros tempos, a gente sabe que eles não são legais. São legais em coisas, mas não são legais, né? Então, o objetivo não é recriar o mundo idílico de outro momento. Existe o pessoal que faz por diversão, o que em inglês chama living history, né, vivendo a história. Então você vai vestir a roupa de uma época e daí você vai viver numa casa de uma época e vai comer comidas que tinham naquela época, enfim, seria, normalmente quem faz living history ou é por profissão nos Estados Unidos, que são pessoas que trabalham em museus, e daí você vai nesse museu e vê as pessoas no museu fazendo isso, e daí você tem alguma noção mais vívida do que seria outro momento histórico. As pessoas que trabalham com isso em museu têm plena consciência de que elas não estão reproduzindo outro tempo histórico, porque a reprodução de outro tempo histórico é impossível, mas ela está tentando trazer uma experiência de outro tempo histórico. E tem a galera que faz, tipo, o pessoal já deve ter visto em filme aquela galera, tipo, dos Estados Unidos que fica reproduzindo Batalha de Confederado. E daí quer refazer Batalha de Confederado e achar que ser racista é bom e essas coisas assim. Então, esse é o grande problema. Não estamos apoiando essas pessoas, e isso é bom deixar claro. Então você tem um campo de pesquisa, efetivamente. Você tem as pessoas que gostam de fazer isso por hobby, você tem as pessoas que trabalham com isso, e você tem as pessoas que pesquisam isso, que não necessariamente são as pessoas que fazem. Então você tem as pessoas que vão tentar entender, porque quando a gente fala, eu quero fazer uma reprodução histórica de uma roupa, tá. Então você tem que entender qual o período, aí você tem que entender qual o tecido que era utilizado. Então você vai precisar de pesquisas de outras pessoas e muitas vezes você vai ter que fazer sua própria pesquisa. Aí você vai ter que entender o tipo de pintura, de tingimento de tecido que estava disponível. Aí você vai ter que pensar no tipo de linha, no tipo de agulha. Aí você vai pensar nas pessoas que faziam isso. E daí você vai tentar reproduzir a roupa, pensar em corte, né? E a forma de cortar o tecido, ou a largura do tecido. Enfim, tudo isso faz parte de experimentação e é um campo que é muito forte fora do Brasil, especialmente na Inglaterra, e daí colocar um negócio que eu aprendi recentemente numa conferência no tema, que parte considerável do fato da Inglaterra ter tanta experiência com isso vem pelo fato de que depois da Segunda Guerra Mundial a reprodução de roupas históricas e a pesquisa de roupas históricas foram utilizados para criar um senso de Inglaterra nas pessoas, esse senso de pertencimento e de trazer a história daquele país. Com isso o governo colocou bastante dinheiro nessas pesquisas e o campo avançou mais. Enquanto isso, hoje em dia, isso é um debate bem recente, tal, nos Estados Unidos especialmente, você tem muita gente trabalhando com reprodução histórica, que são pessoas negras, que são pessoas indígenas, e que estão trabalhando numa perspectiva, não necessariamente... E isso também é interessante, quando você vai reproduzir uma peça histórica, uma roupa, um pote, uma comida, etc., não necessariamente você precisa fazer a coisa da elite. Então você tem pessoas pensando as roupas das pessoas escravizadas ou dos indígenas e as técnicas de bordado, enfim. Eu acho fascinante esse campo por alguns motivos, assim. Eu acho fascinante pelo lado da materialidade. Eu sempre tive uma queda pela arqueologia, não posso negar. Então, entender objetos na utilização deles, eu sempre achei uma ideia fascinante. É claro que, sabendo, eu repito isso muito, mas eu não sei como os ouvintes estão acostumados com historiadores e tal, mas é porque, só para deixar bem claro, que a gente nunca vai reproduzir fielmente alguma coisa. Se alguém te falar que isso é totalmente historicamente correto, não é verdade, porque só seria historicamente correto se tivesse sido feito em outro período. A partir do momento que a gente está fazendo nesse período, impossível ser historicamente correto. Mas a gente pode usar isso como pesquisa, assim. Eu acho que o que é fascinante é a coisa do diário, a coisa do vivido.
E ao mesmo tempo, eu vejo que a reprodução histórica consegue trazer muito trabalho feminino mais pro foco, assim, né? Porque ao longo da história, muitas vezes, foi definido que o que era arte eram coisas que os homens faziam mais, né? Pintura e etc. E bordado e costura e tecelagem não eram considerados artes, e eram trabalhos femininos, né? E quando a gente vai ver, são técnicas e coisas impressionantes passadas de gerações em gerações e etc. Então, eu acho muito interessante, eu acho que muitas vezes a ideia de reproduzir técnicas e coisas históricas traz muito esse trabalho feminino. Claro que, assim, né, eu tô falando muito de roupa porque é uma área das coisas de reprodução histórica, roupa me interessa muito, gosto muito de roupa. Até porque também tem a questão do vestir, né? Uma coisa é um pesquisador ou uma pesquisadora, e eu vou usar o exemplo dos espartilhos, olhar para um espartilho e falar: é um objeto de tortura. Outra coisa é você procurar em fontes de época, moldes específicos daquela peça e usar, tentar reproduzir a produção daquela peça e usar aquela peça te dá um entendimento diferente. Não vai te explicar exatamente como que era usar isso todo dia, mas vai te trazer uma outra perspectiva de que é usar aquela peça. Além disso, a questão do espartilho é toda uma outra questão, porque assim, a galera comprou um discurso. Eu não tô dizendo que espartilho era a coisa mais incrível, maravilhosa do mundo, mas assim, é impressionante o tanto de historiador que repete uns discursos que aparecem em um livro, e daí a galera repete como se fosse a grande verdade, assim. Tem até aquela cena famosa que o pessoal fala que é um raio-x de uma pessoa com as costelas deformadas por causa do espartilho, que não é uma imagem real, só que tem livros de história sérios que repetem aquela imagem. E daí tem uma pesquisadora há um tempo atrás que foi fazer um trabalho forense, com esqueletos de pessoas que usaram efetivamente espartilho a vida toda, e chegou à conclusão que não existe nenhuma informação no osso que diga efetivamente uma deformação óssea por conta do espartilho. Então, eu acho que às vezes a reprodução histórica também consegue ajudar a tirar um pouco alguns mitos, assim. Vai muito também para aquele lado do... Se a história sempre te deixa feliz, né? Você tá estudando história errado. Que o objetivo da história não é te deixar feliz, não. É te contar coisas. E daí, não necessariamente elas são legais sempre. E evita trabalho puramente dedutivo, né? Você pega só uma informação e você vai começar a deduzir para sua interpretação todo o contexto. E normalmente a chance de você cair em um equívoco é enorme se você só pega isso. Pensando no quanto que o trabalho da história da arte ele foi durante muito tempo forjado ali em reproduções muito precárias. A gente estudou durante muito tempo os trabalhos através de gravuras. Às vezes não era fotografia, tá, gente? Antes de fotografia, você precisava que alguém reproduzisse, fizesse uma cópia em desenho de uma pintura, por exemplo, para você estudar aquilo e saber como que aquilo era. Isso criou uma série de deturpações, assim, ao longo da história da arte que a gente ainda tenta resolver até hoje. Sem contar que o limite do que você conseguia copiar era muito pequeno. O que era escolhido, que é isso que a Tupá está comentando, bom, o que era escolhido para você fazer uma cópia, uma gravura e aquilo ser distribuído em um livro depois as pessoas poderem pesquisar, o que era escolhido não era o que era a representação do mais pobre, a representação de nenhuma minoria. Era o que já tinha sido estabelecido como o mais importante. Isso limitou a gente bastante. Além de um outro tipo de aspecto também, que eu tô lembrando aqui de um caso da cerâmica grega, Fabiana. Foi num congresso, acho que em 2013, se eu não me engano, lá na USP, e era um cara que tinha vindo do Rio. Eu não vou lembrar nomes, acho que também nem convém agora, mas ele ficou um bom tempo fazendo todo um discurso em cima de uma análise de uma imagem dentro da cerâmica e mostrando as fotos, explicando aqueles personagens, o que eles significavam. Criou toda uma narrativa muito interessante, muito seduzente. Ele começou a lançar dúvidas e perguntas e criar o laço narrativo a partir dessa dúvida do que era aquele personagem, por que ele estava estendendo a mão, alguma coisa assim. Então toda a interpretação dele vinha de um gesto. Depois que, lógico, ele terminou de falar, várias pessoas fizeram as perguntas e aí eu perguntei, né, e do outro lado da cerâmica, o que tinha, né, e aí foi aquele momento constrangedor de gagueja-se, né, e o estudo foi feito em cima de fotografias que ele retirou, que ele mesmo tirou, mas é aquilo, quando você vai ver o original, quando você tá num momento de acesso, né, essas produções, num espaço museológico que você tem um tempo contado, você tem um monte de coisas para fazer, um monte de ideias,
você não está pensando muito bem em estudar aquilo ali e analisar, você está pensando em registrar. É aquele momento que você tem que tirar o máximo de fotos possível, porque você tem aquele momento. E aí ele tirou fotos, mas ele não tirou foto da cerâmica inteira, ou pelo menos fez um vídeo, porque a gente está lidando com um documento, né, uma imagem que ela é tridimensional. Então, se você não faz essa experiência do girar a cerâmica, você não vê o restante da imagem, você não tem a imagem completa, né? E aí, no final das contas, toda aquela conferência que, sei lá, durou 1h30, 2 horas, ela foi por água abaixo, porque já não fazia mais sentido. Se podia ter a resposta ali, provavelmente era, né? Tava do outro lado, porque tinha pontinha, sabe? Quando ele aproximava a imagem, tinha pontinha de alguma coisa já encostando nessa imagem. Então, né, era só virar a cerâmica que talvez a resposta tava ali. E lógico, eu fiz a pergunta, mas assim, depois que eu fiz, sabe aquele momento que você para e fica... Eu devia ter perguntado, eu devia, lógico, mas assim, sabe? Fica aquela cumplicidade de, poxa, acontece. Por isso que eu falei, foi mal, né? Isso pode acontecer muito, né? Quando você estuda, por exemplo, com manuscritos medievais, né? Nesse folho aqui tem isso e aquilo. Tá, mas e nos outros? E no conjunto de outros manuscritos que fazem parte da mesma família? Então, esse deslocamento material da coisa, do seu contexto, mesmo o contexto material, isso prejudica muito, né? A gente acreditar que a forma, ela se fecha só dentro daquilo ali. E aí, voltando desse caso do espartilho, por exemplo, muito do que a gente tem dessa ideia, né, que a Tupá trouxe falando sobre esse sofrimento, vem também não só do cinema, depois e antes ainda da literatura, porque uma donzela, né, ela precisa sofrer para encontrar a pessoa amada. Então, quanto mais o espartilho aperta, quanto mais ela sofre, mais digna do amor ela é. Tem todo esse discurso, né, romantizado do sofrimento, enfim, um tanto machista, né, e isso vai trazendo outras repercussões que, se a gente toma a forma em si, ou aquilo que a gente tem de registro, não exatamente registro, né, mas aquilo que cria esse estereótipo, a gente fica muito perdido, né? Esse procurar as fontes, ele é muito importante, né? E é aquela coisa a crítica à fonte, né, assim, antes de você usar uma obra literária como base para pensar como viviam as mulheres de um outro tempo, você tem que pensar qual era o ideal feminino que aqueles autores, que são homens e tal, estão tentando retratar nessas histórias, né? No século XIX você tem muito essa questão da mulher que ela desmaia com facilidade, que ela é frágil. Existia um debate no século XIX da ideia de que as mulheres não conseguiriam, como elas tinham o corpo mais fraco, se elas não tivessem espartilho desde criança, elas tipo, desmontavam, porque elas eram seres frágeis e tal. Só que essa literatura ignora o fato de que, sei lá, tinham mulheres trabalhando em todos os lugares. Essa literatura está considerando só, tipo, mulheres da elite, assim. E ao mesmo tempo, não está idealizando essas mulheres, né? Quando fala que ela desmaia com muito, não sei o que e tal, é uma idealização dessa fragilidade, esse momento, assim, tão etéreo, feminino e tal. E o mais louco é que no século XIX tinham mulheres escrevendo contra isso. Só que essas fontes, em geral, acabam sendo ignoradas, porque elas falam bem do espartilho, daí não é pra falar bem do espartilho. E eu acho que é o tipo de coisa que, se a gente fica nesse coisa maniqueísta de espartilho é bom ou espartilho é ruim, aí a gente não chega a lugar nenhum, porque a complexidade das peças e dos objetos utilizados na sociedade não funciona a partir de é bom ou é ruim, né? Tem uma coisa que eu tava pensando, que a técnica que se utiliza em cada época, ela... para se produzir alguma coisa, ela não é uma técnica que ela visa só um resultado técnico também. Isso é uma confusão que às vezes acontece na história da arte, assim. Que, vou dar um exemplo, né? Mais recente até, que é o da fotografia. Bom, a pessoa vai estudar fotografia hoje e artistas contemporâneos vão estar na fotografia digital. Mas quando você vai estudar fotografia analógica, muita gente deixa de lado um aprendizado que ele é necessário, que ele é fundamental. A pessoa pode acreditar que ela vai estudar acervos fotográficos e ela não vai precisar aprender como lidar com a fotografia analógica, e isso é um erro. Isso é um erro. Um exemplo de como isso pode ser um erro. Se a pessoa não entende como foram os testes para se chegar até uma certa medida química para se fazer a revelação, ou para se fabricar os negativos para fotografia, ela não entende por que certo tipo de fotografia era priorizada e outra não. Até pouco tempo,
você tinha uma dificuldade enorme de fotografar pessoas de pele escura. Se a pessoa fosse com pele retinta, então, muito mais complicado. Para quem experimentou fotografia analógica ainda, a gente passou por essa transição, né? Vai se lembrar disso, de que você fosse fotografar uma pessoa preta no sol, você não ia conseguir fotografar a pessoa, ia virar uma sombra. Você não ia conseguir. Quando você pesquisa a composição química dos papéis, da química que você usava para revelar aquela fotografia e de como que eram fabricados os negativos, você descobre que todos os testes que eram feitos para poder dar a qualidade de uma revelação fotográfica eram testes baseados na fotografia de pessoas brancas. Você não testava para revelar fotografias de pessoas pretas. E o resultado é que a gente, desde os primórdios da fotografia até a década de 90 praticamente, você não tinha material, você não conseguiria comprar material para poder fotografar pessoas pretas. Você precisaria ter um conhecimento técnico extremamente aprofundado para conseguir até configurar minimamente uma câmera e construir um ambiente iluminado que ele resultasse numa boa fotografia de pessoas pretas. Aí você vai estudar acervos fotográficos do século XX e você desconsidera como que aquela técnica foi desenvolvida, você não faz nenhum experimento para você saber como que aquilo se deu, você está muito distante daquele objeto. E aí que eu penso que essa recriação histórica ela nos aproxima muito ali para essa análise, nos aproxima da técnica, nos aproxima dos procedimentos, dos processos nos quais os fatos históricos estão envolvidos, né? Isso é uma coisa recente, esse tipo de pesquisa para entender fotografia, isso aconteceu nas últimas 2 décadas. E mesmo assim você vai pegar uma série de pesquisas que são desenvolvidas hoje em cima de acervos fotográficos e desconsideram completamente isso. Você pega aquelas imagens e começa a fazer análise semiótica daquelas imagens. Você pega aquelas imagens e você começa a perseguir o caminho para a formação daqueles acervos, mas você não questiona em nenhum momento por que aquele tipo de imagem existe como uma imagem, como um documento histórico e outros tipos de imagem não. É bem essa questão, assim, para mim, a reprodução histórica como metodologia mesmo de pesquisa, né? Ela não, óbvio, criando todos esses detalhes e entendendo, né, como qualquer outra pesquisa, ela precisa de metodologia, ela precisa de barreiras, ela precisa se entender como metodologia e etc. Mas ela traz muito a questão da técnica pensada, mais do que o discurso, e não estou dizendo que um é melhor que o outro, nem nada assim, é só que ela traz a técnica que normalmente era muito ignorada. Por exemplo, é comum você ver algumas, voltando para tecidos e roupas, né? Mas é comum as pessoas, quantas roupas tinham as pessoas nesse período? Quanto tempo demorava para fazer uma roupa? E daí, claro, quando eu, uma senhorita de agora, que não aprendeu a costurar desde criança, quando eu costuro uma roupa à mão, eu demoro muito mais do que uma pessoa que costurou a vida inteira. É óbvio. Só que cronometrando e entendendo o tempo da costura, eu consigo ver, poxa, se eu faço essa costura, se eu consigo costurar uma roupa, digamos, em 2 dias, uma pessoa que entenda super vai costurar isso muito mais rápido. Então, talvez aquele tempo que sempre se fala, né, tipo, que as pessoas passavam para sempre, costurando tal, tipo, talvez não seja tanto assim, talvez a gente tenha que repensar um pouco algumas narrativas de outros períodos, talvez. Da fotografia me lembrou, eu sou fascinada com aquele costume e tradição de tirar foto de pessoas mortas, né? Eu acho muito fantástico e muito menos macabro do que as pessoas acham hoje em dia, né? Porque no final das contas, ele tem muito a ver com o momento de invenção da fotografia, com a memória daquela pessoa. Às vezes, ser o único momento era caro tirar foto, então talvez tirar foto daquela pessoa morta seja a única lembrança que você vai ter, a única imagem que você vai ter daquela pessoa. Ainda assim, tirar foto é mais barato do que pagar alguém para pintar aquela pessoa. Então, né, você tem todas essas outras questões, uma classe média, enfim, tudo isso para colocar. Mas esses tempos, eu estava vendo um vídeo, inclusive, de uma mulher, Eska Mortician. Ela trabalha ela é uma... Eu não sei o termo em português para a pessoa que trabalha cuidando de corpos, né? Tipo, porque não é o coveiro, é a pessoa que prepara os corpos. É serviço funerário, vamos generalizar aqui no serviço funerário. Isso, ela trabalha com serviço funerário, então ela entende muito, ela tem um canal de YouTube contando sobre
o serviço funerário, etc. Ela tem todo um movimento para que as pessoas lidem um pouco melhor com a morte. E daí ela fez um experimento um dia de tirar fotos como se fosse uma pessoa morta. Então eles conseguiram uma casa que ainda tem as coisas, conseguiram um caixão de época, uma pessoa que tem as roupas de época, conseguiram uma máquina fotográfica de 1800 e não sei quanto, que ainda existe, para tirar foto. E daí toda a experiência da foto, que é muito diferente de uma foto de hoje em dia. E da questão quanto tempo a pessoa tem que ficar parada, como que a foto vai ser posada, qual tipo de luz que precisa ter para funcionar uma foto daquelas. Então todos esses detalhes que a gente olha para a foto e daí às vezes pensa, por que a pessoa, essa foto tremida, foto de fantasma e tal, é tão fascinante ver coisa. Claro, ela não estava fazendo isso numa perspectiva acadêmica, mas eu acho que esse tipo de experimento, porque é um tipo de experimento, né, pode trazer muita coisa legal para o mundo acadêmico, né? A experiência de pintar, a experiência de fotografar, a experiência de costurar é muito diferente da experiência de só analisar o produto pronto. E conhecer a experiência da produção te dá uma perspectiva diferente sobre aquele produto. Claro que essas técnicas, elas surgem muito quando a gente fala da arqueologia experimental, elas surgem muito da investigação de sociedades que a gente tem só os potes, por exemplo. Só sobraram cerâmicas desse povo. E daí, ao fazer a cerâmica, ao analisar qual tipo de barro foi feito naquela cerâmica, qual tipo de instrumento era necessário, qual era o tipo de forno que precisava para queimar aquela cerâmica daquele jeito, a gente consegue já entender um pouco quais as rotas de comércio, talvez, daquele povo, quais os tipos de ferramentas eles tinham acesso, porque às vezes eu falo rotas de comércio, rotas de caminhada e etc, né? Porque às vezes o tipo de barro só existe num lugar lá longe, e essa cerâmica tá aqui, então como essa cerâmica veio para cá? E daí tudo isso vai sendo repensado, essa linha produtiva e de comércio e interações. Eu falo comércio geralmente, né? Não quer dizer necessariamente dinheiro. Então tudo isso surge mais com esse rolê da arqueologia experimental e também passa para a reprodução histórica. Da arqueologia experimental tem algumas experiências na Europa que eu acho fantásticas. Tem um castelo que está sendo construído, acho que há 20 anos, assim. Eles estão construindo um castelo com técnicas, não lembro de qual século. E é um projeto de uma universidade, e daí tem várias pessoas que vão lá, às vezes passam um tempo, passam outro tal, e eles estão, na construção desse castelo, eles estão investigando, como que então nessa época as pessoas cortavam pedras, se a gente achou esse tipo de instrumento. É inclusive fundamental para as pessoas pararem de repetir, que é a parada tipo deuses astronautas, que me irrita muito, que é a coisa do tipo, esse objeto aqui tá fora do tempo dele, ele foi encontrado numa escavação arqueológica nesse período, mas a tecnologia dele não existia nesse período. Cara, se ele foi encontrado nesse período é porque a tecnologia existia nesse período. Vou contar o segredo pra você. Pode não ser super comum, mas ela existia. E daí, quando você experimenta, né, e você testa, às vezes você descobre formas muito mais simples de resolver problemas que historiadores estão pensando aí há milênios. E você percebe que os povos do passado não eram burros, né? Não é assim, passaram 500 anos, as pessoas ficaram muito mais inteligentes. Passaram 1000 anos, as pessoas ficaram muito mais... Não, as pessoas do passado não eram burras. E as tecnologias, elas se perdem, as técnicas, elas se perdem. E só porque a gente não conhece aquela técnica, aquela tecnologia, não quer dizer que, nossa, isso aqui é realmente muito complicado. Às vezes pode ser até mais simples, a gente só não conhece. Vamos dar um tchauzinho aí pra galera que tentou reproduzir as caravelas nas comemorações dos 500 anos do Brasil e não deram conta, né? Porque a produção de caravelas era um segredo muito bem guardado em Portugal, que se perdeu. E daí a gente não sabe mais, ninguém sabe fazer caravela. Tá aí, gente, olha só, nem faz tanto tempo assim, teoricamente, né? A gente não tá falando de uma parada de 8.000 anos atrás, a gente tá falando de um negócio que a gente não sabe mais como faz, e é isso. E daí a gente vai tentar fazer experiências, que no caso não deram certo. Mas... Não fez backup? Deu nisso, né, cara? Mas tem uma coisa... Tem alguns riscos e algumas diferenças que a gente tem que fazer também. No começo da sua fala, você até falou do que não é recriação histórica. Eu acredito que tem uma coisa muito importante com relação a recriar, que é o que a gente faz com isso. E tem pessoa que pode usar a recriação histórica para diversas funções, assim. No começo dessa temporada até, a gente fez um episódio sobre arte
em tempos de farsa, né? A gente contou o caso do Van Meegeren, que era um falsificador de Vermeer. E, bom, o cara, para falsificar Vermeer, ele procurou materiais da época, ele encontrou tecidos da época, ele trabalhou com modo de fabricação de tinta da época, ele procurou materiais da época para poder fabricar as tintas, além de estudar toda a técnica do Vermeer, e assim ele conseguiu enganar especialistas e mais especialistas em Vermeer. E no episódio lá, vocês podem escutar com mais detalhe, assim, o que aconteceu, qual foi a resolução do caso. Mas ele estava fazendo uma espécie de recriação, só que para falsificação. Ele usava uma ideia de recriação, ele falsificava aquilo e acreditava como se fossem Vermeers originais. Tem uma série documental que tá na Netflix ainda, eu acho que é a Fake Art, que é engraçadíssima, é ótimo, fica já como recomendação, porque eu adoro ver gente rica se fudendo. E gente rica que foi enganada e perdeu muito dinheiro, isso me diverte horrores. E eram pessoas ricas que perderam dinheiro com falsificações que, assim, algumas são péssimas de trabalho de arte moderna. Na hora que apareceu falsificação, por exemplo, de Pollock, cara, apareceu a imagem do Pollock, eu falei, isso aí obviamente é um quadro falsificado. Primeiro que você não consegue reproduzir gestual dessa maneira, e um gestual que ele é quase aleatório, isso não dá pra você fazer. Então, pra muita gente, você pode bater o olho num quadro do Pollock e achar que, nossa, isso aqui dá pra reproduzir isso fácil, isso aqui é só uma bagunça. Mas não, você tem ali um registro como uma assinatura. A própria pintura do sujeito, ela é uma assinatura. E você reproduzir a assinatura é uma coisa bem complicada, não é uma coisa simples. Sem contar que o tempo de envelhecimento de uma tinta fabricada em uma época é diferente do tempo de envelhecimento de uma tinta fabricada em outra época. Isso é muito difícil de você forjar o envelhecimento de uma tinta. Isso também afeta o trabalho da recriação histórica, porque a gente conhece esses objetos com materiais desgastados pelo tempo em ambientes diversos. E às vezes vai ser difícil de você entender como é que aquilo chegou àquele ponto, porque você não tem 100 anos para esperar para saber como é que aquilo vai se desgastar num ambiente similar. Não dá para ter isso, mas é uma série muito divertida com isso. Bom, descobriram que era um Pollock falsificado porque testaram a tinta e, óbvio, aquela tinta, aquela composição química não era fabricada na época. Isso é um exemplo de coisa de uso negativo, a não ser que seja para tirar dinheiro de rico, de processos de reconstrução. E tem também o pessoal que vai achar que porque vestiu um cavalo com uma armadura com o símbolo da União Sul-Rio-Grandense para a Independência, fez uma armadura de papelão pintada com spray, automaticamente ele se transforma em um templário. E acho que vale a gente falar da diferença entre recriação e deturpação, porque isso é uma coisa que hoje ela pega muito. A gente percebe muito, muito empenho para se deturpar a história. E aí o discurso ele se torna importante, porque não basta você empreender um resgate técnico, e não basta também você só redescobrir materiais, você trabalhar com arqueologia como algo separado do restante, porque o discurso que vai ser construído sobre aquilo ali é extremamente importante. A gente está passando por essas falsificações da história, e não é só mais uma falsificação do material. Você se utilizar dessas descobertas, de elementos que a gente ainda não compreende muito bem, mas que eles foram encontrados num contexto que ele precisa ser melhor estudado, e você voltar a trabalhar com dedução. Opa, encontrei esse elemento aqui, que eu não sei o que é, vou criar uma série de fios aqui, vou fazer o meu quadrinho de investigador na parede, puxar vários fios vermelhos e conectá-los onde eu bem entender. E aí você reescreve uma história como uma obra de ficção. E eu acho que isso é uma das coisas que quem não é da história, assim, né, tipo, quando a gente fala que não existe verdade, não é que qualquer coisa tá valendo, né, só uma coisa tá com outra coisa, né, a gente trabalha com evidências, a gente trabalha com investigação, e enfim. Primeiro, voltando na parte da falsificação. Primeiro, eu acho falsificadores muito interessantes, fascinantes, assim. Inclusive, no meu campo específico, dos manuscritos do Mar Morto, a gente tem os nossos falsificadores, né? Imagine que os manuscritos do Mar Morto valem somas impossíveis de dinheiro. Daí a gente tem todo um grupo de manuscritos que apareceu no mercado a partir dos anos 2000. E tem linhas de pesquisa em universidade que trabalham basicamente com esses manuscritos. Ano passado foram o Museu da Bíblia, eu vou falar, não sei quanto que eu posso xingar aqui, mas o Museu da Bíblia nos Estados Unidos, que é uma instituição que trabalha para contar uma narrativa. Todo museu conta uma narrativa, tá? Não é que eu acho que não tem, mas assim, nesse caso conta uma narrativa mentirosa a partir de artefatos, muitas vezes mentirosos. Ele não tá ali questionando os artefatos, ele tá ali mostrando para te contar uma historinha, que é diferente do papel de um museu, de te apresentar questões. O Museu da Bíblia tinha manuscritos do Mar Morto, a gente coloca isso entre aspas, e eles admitiram que são todos forjados. Como que isso foi descoberto?
Aí que é a parte genial. Eu gosto também da parte de como isso foi descoberto, porque muita gente vai falar, faz um teste de carbono 14, vai adiantar 0 coisas você fazer um teste de carbono 14, porque as pessoas que falsificou os manuscritos pegou solas de sapato de 2.000 anos atrás, que são de couro, então manuscritos são de couro também, para criar o pergaminho do manuscrito. Então a gente não tá falando de uma parada, não foi feita por uma pessoa aleatória que pegou, não. Então ela não precisou envelhecer o material, porque o material ele foi envelhecido, ele tá lá há 2.000 anos, né, envelhecendo no mundo. Fora isso, para fazer a tinta, é comum que se pegue carvão de sítios arqueológicos, porque esse carvão daí, se você testar, o que você vai encontrar? Parece real, né? Parece muito real esse negócio. Agora, como que os pesquisadores concluíram? Bom, daí a gente vai para uma outra investigação, que é a investigação que talvez aconteça também na parte de arte, que é rastrear de onde vem isso. Tá, quem te vendeu isso? Quem vendeu para essa pessoa? Onde ela encontrou? E é a partir daí que muitas vezes a gente pega as falsificações mais do que simplesmente analisar, porque simplesmente analisar, daí, né, teoricamente. No caso, tinham outras questões, assim, também. A tinta, por exemplo, em alguns lugares, a pessoa que forjou foi esperta, fez fragmentos bem pequenos, então é mais difícil, assim, mas a tinta passava por cima da sujeira, e daí você fala, essa tinta não deveria passar por cima da sujeira, porque se você pintou e depois envelheceu, a sujeira está em cima da tinta, e não a sujeira embaixo da tinta. Não tem como uma sujeira de 2.000 anos estar embaixo da tinta se foi pintado há 2.000 anos, né? Todos esses pequenos detalhes. Então eu acho que, por isso que a recriação histórica, ela tem sempre que deixar claro que é uma recriação, uma reprodução. Ela está sendo feita com intuito de pesquisa, ela não está sendo feita para fingir que ela é histórica, né? Ela está sendo feita com intuito de pesquisa, e por isso que eu acho que acaba sendo, não vou dizer que é uma atividade exclusivamente de ambientes acadêmicos, até porque eu faço fora de ambiente acadêmico. Embora eu seja uma acadêmica, né? Eu não faço recriação histórica num ambiente acadêmico nesse momento, mas eu acho que é uma coisa que faz muito mais sentido numa universidade. Muitas vezes algumas peças de recriação, elas vão ser colocadas em museu. É comum quando você vê, por exemplo, no Museu Britânico, que eles têm até tem aquele filme que saiu na Netflix, A Escavação, né, The Dig, que fala da descoberta do tesouro de Sutton Hoo, que é um tesouro britânico, né, que foi encontrado na Inglaterra. Eu digo que é uma das poucas coisas que o Museu Britânico não roubou. Os britânicos me corrigem, porque o Museu Britânico roubou do museu menor que ficava lá, então, assim, conseguimos esse padrão, né? Mas você tem as peças de um capacete, você tem do lado um capacete feito com técnicas de época, tentando reproduzir aquele, mas sabendo sempre, isso eu acho que é um ponto fundamental de toda a reprodução histórica, é que toda reprodução histórica tem um trabalho artístico, porque nenhuma reprodução histórica é 100% histórica. Todas elas têm uma certa imaginação artística que você vai ter que imaginar, a menos que você tenha a roupa. Então teve enfim, eu falo roupa, né? Mas teve uma experiência que 2 pesquisadoras fizeram num museu na Escócia, que elas fizeram com outras pessoas, elas reproduziram um vestido, que é um vestido de noiva que tem no museu, e é um vestido de tartan, o que é relativamente raro. Ele é um vestido que provavelmente foi feito em 1700 e pouco, e ele foi repassado na mesma família, então as noivas daquela família usaram aquele vestido por várias gerações, e em algum momento a família decidiu doar para o museu. Então o vestido existe. O vestido existe, está lá no museu. Questão número 1 na hora de reproduzir o vestido. Não existe mais aquele tecido. Não existe mais quem faça aquele tecido. E daí, se você usa um tecido moderno, você já não está 100%. Quer dizer, nunca vai estar 100%, né? Mas assim, você já está com uma das questões. Aí o que elas fizeram? Como era um projeto grande, elas conseguiram, teve tipo um Patreon para financiar, e elas conseguiram uma pessoa que fazia tecidos e que tinha equipamento mais antigo, né, uma fábrica de tecido que tinha teares de 1700, e daí eles fizeram uma reprodução do tecido de 1700, tentando entender também o tipo de fibra. Inclusive isso é uma questão bem interessante, porque tem alguns tecidos de algodão relativamente recentes que a gente não consegue reproduzir, e existe uma teoria que talvez teve uma seca que talvez tenha acabado com algumas espécies de algodão, e daí a gente não tem alguns tipos de fibra de algodão que existiam há 200 anos atrás, e daí alguns
tecidos a gente não consegue mais reproduzir. Nesse caso do vestido, vamos voltar pro vestido. Aí elas fizeram um molde do vestido a partir do vestido do museu, mas lembrando que é uma peça de museu, você não vai poder descosturar ela para efetivamente tirar o molde. Então, de novo, você vai ter que usar uma certa imaginação. E daí elas costuraram o vestido em 2 dias, ficou tipo uma sessão aberta no museu, qualquer pessoa podia chegar lá e ver o pessoal costurando. Elas estavam com roupas teoricamente do mesmo período também, e daí convidaram outras costureiras para trabalhar junto e em 2 dias costuraram o vestido. E daí tem o molde online para quem quiser também e tal. E fizeram um vídeo. O que é muito legal, assim. Mas é isso, é uma experiência, ela tá toda documentada como experiência, né? Ela nunca tá sendo documentada com a ideia de fazer uma peça antiga. E daí, claro, que esse tipo de pesquisa acaba colaborando com falsificadores? Acaba colaborando com falsificadores, claro, porque daí... Mas aí os falsificadores, eles também estão colaborando sozinhos. Eles fazem as coisas sozinhos, se a gente não for fazer, né, porque talvez alguém falsifique. Mas eu vejo que essas peças, elas têm esse valor museal muito grande e valor de ensino mesmo, mais do que qualquer outra coisa. E valor de feliz, assim. Eu faço roupas com técnicas de época, um pouco para entender técnicas de época e pouco porque eu acho legal. E daí eu uso elas. E é isso. Eu acho que é aí que tem a questão, né? As pessoas têm que entender que, né, quando você faz um escudo de papelão e pinta de tinta, você não é um templário. E mesmo que você fosse, os templários não são essa sua coisa imaginativa tão perfeita na sua cabeça, porque não é isso. A verdade, a realidade, ela sempre ri da sua cara, né? Mas eu incentivo super esse pessoal. Cara, vai lá realmente viver como um cavaleiro templário. Isso inclui você não ter contato com a nossa sociedade. É um bom caminho pra você aí, ó. Vai lá viver, cara, vai lá tentar reconquistar Jerusalém de novo. Boa sorte, né? Vai lá. Não necessariamente em relação a isso, mas um ponto que a Tupá falou em alguns momentos, sobre essa questão da experiência, né? O como que isso se torna importante para quem está pesquisando alguma coisa, porque isso é parte do processo de pesquisa, né? Muitas vezes a gente tem aquela ideia um tanto rasa de acreditar que o pesquisador, ele lê, ele escreve e tá ali o produto daquela coisa. Ou quem faz a recriação histórica, que ele produz aquela questão da técnica e tem ali uma materialização, né, alguma coisa que vem de uma cultura material, e é isso. E não, né, a gente está falando também de todo um processo de envolvimento da própria experiência. Então essa parte que ela é educacional nesse sentido, né, ela vai tanto de atuação na escola, digamos assim, no ambiente educacional mesmo, que vai ser muito importante até por esse valor feliz, que a Tupá falou. Eu adorei esse termo, valor feliz, né, e vai também no sentido de como a gente lida com o próprio processo de pesquisa, de como que muitas vezes para a gente compreender o que envolve essa cultura material, que envolve um objeto histórico material, você tem um outro envolvimento também, né? Muitas vezes parece que a pesquisa histórica ela tem um falso distanciamento. Tem todo esse problema, né, do positivismo, de você acreditar que tem que ter um distanciamento, que esse distanciamento, neutralidade é possível, enfim. E que no final das contas, quanto mais a gente vai pensando em relações de história, de recriação histórica, de cultura, estudo de outros povos que estiveram à margem, né, dentro da história durante muito tempo, é que a gente percebe como que a ideia de experiência ela é importante, né, porque o sujeito está ali. Não é à toa que a gente vai ter cada vez mais forte outras áreas de estudo, história do cotidiano, né? A Tupá, pelo que entendi, gosta da parte das roupas, da moda, e eu adoro comida. Não conheço tanto de recriação histórica em relação à alimentação, mas é uma das coisas assim que eu acho muito, muito fascinante, né? Porque você lida com história oral, você lida com toda uma organização de criar coisas que depois você vai se alimentar delas, né? Então tem todo um rito de experiência ao redor. E é muito interessante como que quando a gente fala de outros momentos históricos, de Idade Média, por exemplo, a gente esquece que havia cotidiano. Muitas vezes a gente
tem essa noção deturpada. Então, é muito fascinante quando você leva para a sala de aula, principalmente quando você lida com o ensino básico, artefatos que vão ser uma escova de cabelo, por exemplo. E uma escova de cabelo extremamente antiga. Mas como assim isso existia na Idade Média? As pessoas andavam descabeladas? Não é bem assim. Eu gosto de mostrar escova de dente, assim, tipo, ó, gente, escovas de dente medievais. Inclusive, quer me deixar brava aquele meme, eu vi um tempo atrás, né, que tipo, a moça vai beijar o cara e ela fala, eu nunca escovei o dente na minha vida. E falando, a Idade Média era legal. Eu tipo, não, gente, as pessoas da Idade Média escovavam o dente. Então faz nenhum sentido isso aí. Inclusive, tem várias receitas de pasta de dente. E daí a gente vai pra reprodução, que eu acho tão legal, assim. Eu gosto da reprodução justamente pra trazer pra tornar a história mais palpável, para não ser a história medieval ou a história antiga ou a história assim, essa coisa totalmente exótica e que a Idade Média todo mundo fedia. Bom, primeiro que a gente tá com umas ideias da Europa e depois isso nem faz sentido, porque feder era considerado um sinal de doença, então as pessoas na verdade se preocupavam muito em não feder. Claro que a gente pode pensar também nos conceitos de o que é feder e o que é cheirar bem em diferentes sociedades, né? Mas assim, tudo que a gente tem de evidência da Europa medieval mostra que tinha muita óleos essenciais e perfumes e banhos e etc. E pastas de dente feitas com cravo da Índia e outras coisas para se limpar, né? Talvez parte do meu fascínio com essa parte prática é justamente porque eu gosto muito de tentar trazer para as pessoas que seres humanos, em outros momentos da história, eles eram seres humanos. E daí, claro que, sei lá, o conceito de amor e tal, a gente pode até debater, eu concordo com o debate, né, que sensações e emoções não são necessariamente as mesmas para todas as sociedades, né? Amar não é amar para todo mundo, estar feliz não é estar feliz igual a gente para todo mundo. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas se apaixonavam, as pessoas faziam besteira, as pessoas ficavam bêbadas e batiam na pessoa errada, as pessoas transavam com a pessoa errada, e isso faz parte da história. E daí, quando a gente fica muito na narrativa, eu usava muito isso na época que eu trabalhava de monitor em cursinho e também em sala de aula, né, que fica tão preso na narrativa das grandes coisas, né, do tipo, não, e daí Napoleão Bonaparte fez isso por causa daquilo outro também, mas ele também fez isso porque ele era um homem do seu tempo e talvez porque naquele dia ele acordou mal-humorado, porque ele comeu um negócio que ele não gostou, porque acontecia essas coisas também, assim, e eu acho que é isso que eu acho muito fascinante, assim, de tentar entender o mundo a partir dessa outra perspectiva. Como você falou, eu vejo que a reprodução histórica dá a possibilidade da gente trazer para a luz várias outras classes que não necessariamente só os mais ricos, que é o que, em geral, a gente tem muito mais documentação e muito mais informação, né? Então, tem experiências, existem livros de receita, né, que sobraram, ou então pesquisas que vão investigar os potes, etc. E daí você vai tentar ver, por exemplo, o que na Europa medieval as populações mais pobres, camponeses, né, que a ideia de pobre também era outra questão, mas enfim, eles comiam muito peixe, porque peixe era sussa, caça era controlado, mas peixe todo mundo podia comer, então peixe era super consumido. E daí, sei lá, comer um salmão, que hoje é finesse, era coisa de gente pobre, daí coisa de gente rica era comer um pão branco, e daí hoje pão branco não é coisa de rico é comer aquele pão cheio de sementes. A própria experiência da comida, né, tem tudo isso. E daí eu acho fantástico o pessoal, sou fã, queria provar algum dia o pessoal que, por exemplo, pegou uma levedura de um pote egípcio, porque levedura é um negócio que vive para sempre, pelo jeito. E daí eles conseguiram acordar a levedura e fazer pão. Aí eles conseguiram criar essa levedura. Aí ele foi criar o pão. E o jeito de assar o pão, pote de assar pão, é completamente diferente do que a gente faz. O grão de fazer o pão não é trigo. E daí ele usou a levedura, tal, e comeu o pão. Quer dizer que ele tá efetivamente comendo o pão do passado? Não. Mas talvez ele entenda, por exemplo, que, pra acender esse fogo, o pão demora tanto tempo. Então é possível que os padeiros faziam tal outra coisa no meio do tempo. Tem várias coisas e várias questões de textos que a gente consegue entender mais. Aquela história, acho que foi de 2009, não sei se vocês lembram disso, que a galera descobriu como que fazia para mover pedras gigantes na areia no Egito, que era molhando areia. Descobriu, entre aspas, porque isso estava escrito na parede, assim, estava escrito nos hieroglifos, estava escrito, só que os europeus olharam e falaram, né, não funciona. Até que alguém falou, peraí, molha areia,
arrasta pedra. Nossa, funciona, realmente fica muito fácil de arrastar pedra na areia molhada. E eu, tipo, cara, era só vocês terem lido. Quando eu falo de mudar um pouco a perspectiva para olhar para as fontes, não necessariamente você vai fazer descobertas incríveis, mas às vezes o negócio está na sua cara e você não percebe, porque a gente é assim mesmo, né? Por isso que eu sou tão fascinada com a ideia de recriar. Não porque eu quero viver em outra época, mas porque eu acho fascinante a experiência de outras coisas, né? E ter essas experiências de outros momentos, assim. E dá errado pra caramba, mas é divertido. Muda a nossa percepção da história, sabe? Todo mundo tem percepção da história. A gente constrói a nossa percepção da história na medida em que a gente acessa informação, acessa documentos. Quando a gente tem uma experiência, como a Fabiana estava falando, a gente muda a percepção sobre qualquer coisa, né? Aliás, dentro da história da arte, aqui no Brasil, infelizmente, o trabalho de campo ele é muito menosprezado. Você ainda... Isso vem, claro, de toda uma tradição ali de estudar conteúdos que eles não são do Brasil, então a gente cria aquela relação com documentos que a gente não tem acesso, com contextos que a gente não tem facilidade de acesso, com a percepção que a gente tem de uma história que ela é mais rica, mais antiga, mais preservada, e a gente passou a desvalorizar muito o trabalho de campo, do que a gente tem aqui, do que a gente pode observar. Dentro os cursos de artes, normalmente eles estão ali convivendo prática de arte com formação em história da arte. Às vezes estão no mesmo centro, estão próximos, e as formações para artistas e para educadores da arte normalmente valorizam mais o trabalho de campo. Você tem disciplinas que vão te levar a campo, você vai ter experiências, mas a formação para a história da arte não. Deixa muito distante disso. Às vezes tem algumas coisas que me deixam feliz de observar, assim. Por exemplo, nos cursos de arquitetura, o pessoal vai ter a experiência de tentar reproduzir alguma técnica e perceber como que aquilo ali funciona ou não funciona, sabe? E aí você chega no campus e tá espalhado aquele monte de construção com material que você fala, nossa, por que o pessoal de arquitetura tá estudando isso? E precisa, porque às vezes na arquitetura, durante muito tempo, a gente estudava técnicas de construção e perspectiva para construção que não eram realistas para o nosso cenário, para os nossos cenários. Então você podia buscar nas tradições daqui. Isso me leva à importância da recriação histórica para a gente pensar a restauração. A restauração ela necessita que a gente mantenha ali um trabalho de pesquisa da reconstrução histórica. Pensa na dificuldade que é para você restaurar qualquer tipo de material se você só se basear nas técnicas que a gente tem hoje. Tem muita gente quando começa a estudar restauração não entende por que certas peças elas são tidas como restaurada quando às vezes falta 80% da peça, falta 80% da imagem ou ela está restaurada. Ela está restaurada porque agora ela se mantém e porque nesse momento a gente ainda não conhece o suficiente daquela técnica para poder trabalhar com a reprodução daquela imagem, pra gente saber como é que ela continuaria, a gente não vai arriscar. Vai fazer o Jesus, né? Quer saber uma coisa que o exemplo do Jesus restaurado, ele é ao mesmo tempo que muito engraçado, ele é um ótimo exemplo de como que você poderia solucionar aquilo. Você precisa antes experimentar. Imagina se você, antes de ir ao objeto que precisa ser restaurado, você faz um trabalho de recriação paralelo. E aí você vai conseguir observar o que funciona e o que não funciona antes de trabalhar diretamente na peça. Isso é sempre feito. Aí você percebe o trabalho que dá quando você vai lidar com restauração. Você não vai diretamente para a peça. Você vai, na maioria das vezes, fazer um trabalho paralelo de recriação. E aí você percebe o que funciona e o que não funciona. E às vezes esse trabalho de recriação, ele já vai ser suficiente para você parear com o objeto original e você ter uma percepção mais interessante dele. Opa, tá aqui essa réplica, essa recriação, e tá aqui o original. Isso, com esses dois objetos, a gente consegue ter uma percepção mais acurada. Isso pensando em que a restauração ela tem esse histórico de transformação, né? De lá, que é uma história que muita gente conhece na arquitetura, principalmente, do Viollet-le-Duc, que ele considerava que para que restaurar era resolver os problemas do passado. Então, para ele restaurar um prédio do século XIII, por exemplo, um edifício do século XIII, era pegar o que se gostaria de fazer no século XIII. Peraí, aparentemente eles não conseguiram fazer aquilo, então vamos derrubar tudo isso aqui e a gente constrói uma coisa melhor. E agora a gente tem um século XIII, olha, recriado, refeito, restaurado. A gente foi abandonando isso com o tempo, mas o desejo de encontrar um objeto novinho
só que do passado, ele continua, ele tá ali. Você quer conseguir ter acesso ao passado, só que num renew, e que na maioria das vezes não dá certo, né? Eu sou fã de restauração, talvez também tenha isso, olha aí, né? Talvez tenha um pouco isso também. Por que eu gosto tanto dessa parte de reprodução? Quando eu escolhi fazer história, minha mãe até brincou comigo, ela falou, como você vai viver longe do laboratório? Porque eu sempre amei laboratório, sempre adorei a parte, tipo, laboratório de química, eu dei sorte de estudar, né, o privilégio, né, de estudar numa escola particular, e que tinha laboratório de física, então a gente tinha, sei lá, maçarico, e daí a gente fazia solda, fazia umas coisas, assim, muito doidas, eu adorava, era a parte que eu mais me amarrava da escola. Então, talvez tenha um pouco isso também, né, essa questão da experiência. E eu penso, essa coisa da restauração, né, isso, você vai errar muito quando você tá fazendo também uma reprodução histórica, né, eu acho que eu coloco uma pequena diferença entre o que é uma recriação e o que é uma reprodução. Tem outros teóricos que vão falar isso melhor que eu, tá? Mas assim, porque você pode, por exemplo, recriar uma peça para entender a técnica dela. Então você não está necessariamente interessado que a aparência final dessa peça seja exatamente igual a de outras que já existem. Claro que você quer chegar o mais próximo possível, mas assim, o seu objetivo é focado mais na técnica. Você pode pensar que você quer fazer uma reprodução. Então, a reprodução, você não está necessariamente recriando toda a técnica, você está reproduzindo visualmente aquilo, você quer que aquilo fique visualmente semelhante ao que você tinha antes. Então, são questões diferentes. Claro, se você for um falsificador, você provavelmente quer os dois, mas assim, né, nós estamos falando de falsificadores. Tem um pouco isso, e em geral, os dois processos vão levar a tentativa e erro. Na parte de roupas, né, eu faço parte de um projeto chamado Traje Brasilis, e a gente busca, são várias pessoas do Brasil, tem pessoas de várias áreas, tem historiadores, mas tem também pessoas da moda e tal. E a gente está tentando entender como a gente se vestia no Brasil em outros períodos. Por quê? Porque a gente só sabe normalmente como que a Europa se vestia, né? A gente sabe também como que os Estados Unidos se vestia, mas a gente não tem muita informação, especialmente da parte de reprodução de roupas do Brasil. E a gente decidiu começar nosso projeto com as figurinhas do... eu sempre confundo o nome dele, mas acho que é Carlos Julião, que foi um italiano que trabalhava para o exército português e veio para o Brasil, essa mistura aí toda, e ele fez aquarelas sobre a população do Brasil, mais especificamente do Rio de Janeiro e de Minas. E essas aquarelas dele são fascinantes, porque ele trabalha várias questões da sociedade, ele não retrata só as pessoas ricas, ele retrata pessoas escravizadas, ele retrata negros livres, ele retrata todas essas várias partes da sociedade. E isso é um material riquíssimo, assim, a gente não tem no Brasil, e isso é outra questão, a gente não tem nenhuma peça que sobreviveu desse período, do final de 1700 até onde eu sei, não existe nenhuma peça de roupa que sobreviveu. Talvez em parte, em Portugal também não tem muito, enquanto na Inglaterra tem bastante. Então, uma das minhas teorias, isso é uma teoria quase pessoal, eu não tive tempo de pesquisar isso muito a fundo, mas é claro, roupa sempre se passava de uma geração para outra, porque roupa era uma coisa cara, né? Você não jogava fora uma roupa. Mas fora isso, era comum que as pessoas doassem roupas para a igreja, e essas roupas eram transformadas em roupas de santos. Então, você transformava o vestido num vestido, usava o tecido para fazer um vestido de santo. Então, é bem provável que a gente não tem roupa muito por isso também. As pessoas ricas, claro. Mas uma coisa fascinante que foi estudar as gravuras do Julião foi perceber o tanto de cor que tem. Porque, é claro, de novo, a gente não pode olhar as gravuras dele e falar, isso é uma representação real da realidade, porque tem as lentes dele. Mas é interessante que ele fez gravuras também de Portugal. E as gravuras do Brasil têm muito mais cor do que as gravuras de Portugal. Nos tecidos mesmo. E as pessoas escravizadas estão muito coloridas. A TV nos convenceu de que pessoas escravizadas usavam bege e algodão cru. Primeiro, isso não está nas fontes, porque a gente tem descrições, e depois isso não está na gravura, né? Então, isso foi fantástico de perceber, e a gente percebeu isso por causa da ideia de reproduzir as roupas. Então, a gente não olhou para aquelas figuras na ideia de, tipo, do discurso e tal. A gente olhou naquelas figuras pensando, como que esse tecido aqui funcionava? Pô, isso daqui que ele pintou, será que isso daqui... que técnica de estampa será que está usada aqui? Será que tipo de tecido será que isso daqui é?
acho que isso daqui é lã. Claro, daí a gente vai se apoiar também em outras pesquisas, tipo pesquisas de inventários. Então, o que tem nos inventários? Pesquisas e trabalhos que já foram feitos que falam do comércio, que tipos de tecidos chegavam no Brasil, que tipo de fibras chegavam no Brasil. E daí a gente vai juntando tudo isso para tentar pensar que roupas que a gente vai fazer e como que a gente vai fazer essas roupas. E daí, quando você pensa, eu dar um exemplo assim, você pensa em Maria Antonieta, né? Pensa até nos últimos filmes da Maria Antonieta, é tudo pastel. Né? Lembra as roupas, é tudo em cores pastéis. E as gravuras do Brasil são todas em cores muito fortes. E daí você fala, pô, então tem outras questões, tem outras influências, tem outras. E daí também tem esse caráter da moda, que sempre vista, por muito tempo, foi vista como uma coisa frívola. Pra que estudar a moda, né? Porque, obviamente, não é uma coisa importante, quando na verdade ela fala muito da sociedade. Dentro do grupo do Traje Brasilis, a gente tem um site também onde a gente publica algumas coisas. Era pra gente fazer um evento pessoal, mas, né, pandemia não aconteceu. Mas dentro do grupo, então, tem pessoas que estão mais na questão da reprodução. Então, por exemplo, se você está fazendo uma reprodução, não necessariamente você vai costurar a roupa toda à mão. Às vezes você vai usar máquina para várias das costuras. Ah, mas isso torna a peça menos real. Mas daí a gente tem que lembrar que nenhuma peça é 100% real. Outro problema sério: tecidos muito caros no Brasil, a gente não tem acesso. Por exemplo, muitas dessas peças eram feitas de linho. Vai comprar linho puro no Brasil nesse momento? É só para vocês terem uma ideia, quando você acha uns linhos em bom preço, de 80 a 100 reais o metro do linho, né? Para bancar isso, sem projeto de pesquisa, assim, só bancada do coisa. Então a gente vai, né, pensar em materiais e tal. E eu acho que o fundamental é sempre deixar isso claro quando você está... Se é para um museu, se é um projeto de pesquisa, etc., você tem que falar, olha, essa peça aqui, a original teria sido feita com isso daqui que foi o que a gente usou, isso daqui foi o que a gente modificou. No caso, por exemplo, a figurinha, cada pessoa do grupo está reproduzindo uma roupa. A roupa que eu estou reproduzindo, para mim, né, ela está coberta com tipo um poncho. Então eu não sei como é a parte de cima. Aparece só um pedaço da parte de cima. Então eu estou me baseando nas outras gravuras, etc., para pensar, e daí é uma imaginação. Eu nunca vou saber, de verdade, a gente nunca vai saber que coisa era aquela ali, né? Assim, para mim, só a ideia de colorir muito mais o passado já faz uma diferença enorme, assim, de pensar um passado colorido, de pensar um passado... Quer ver um negócio que é muito louco? O barulho que os tecidos fazem. Tem tecidos que fazem barulho quando a gente se mexe. E daí, pô, faz todo sentido. Outra coisa, várias das descrições de estrangeiros que vieram para o Brasil em 1700 e tanto, falam como as mulheres brasileiras ficam só de chemise dentro de casa. Chemise é a roupa de baixo, né? Não tinha calcinha sutiã. Todo mundo usava, tipo, uma camisola por baixo. E daí eu fiz uma chemise para mim. É uma coisa confortável, entendo todo mundo que só ficava de chemise dentro de casa. Não tem nenhum motivo pra você usar outras peças de roupa, não. Porque é quente. Você vai usar um monte de roupa quente quando você pode usar uma peça de linho fininha, super confortável? Ah, tá certíssimo, assim. Eu vejo que é muito a partir daí, assim, de pensar... Você está recriando, você está reproduzindo, você está restaurando. São vários nomezinhos, assim, e sempre lembrando, vou até indicar já o canal da Pauline, que é uma pesquisadora lá do sul do Brasil e que trabalha com isso, faz parte do Traje Brasilis. Ela tem a modista do Desterro era o nome de Florianópolis, né? Ela fala muito sobre isso, assim, sobre a gente não pode cair nessa coisa de achar que a gente tá revivendo o passado, porque não tá. Vocês imaginam que ela trabalha com isso há bastante tempo e ela fazia, tipo, passeios pela cidade, a caráter e tal, contando os lugares históricos e tal, e ela falou que o que tinha de coisas absurdas que ela ouvia do tipo, mas a minha família era muito legal com os escravos. Tipo, não, velho. Nenhuma família é legal porque eles são escravos. É impossível. Essa sua frase é impossível. Nunca, não, impossível. Atrai muito esse pessoal saudosista e a gente tem que deixar claro, por isso que eu vejo também muito forte esse movimento dos Estados Unidos agora, de ter mais pessoas negras e latinas e indígenas reproduzindo e pensando o passado a partir dessa perspectiva da vivência, para tirar da mão desses saudosistas brancos. Lá virou um problema, uma discussão política, né? Porque o estudo da crítica racial, ele tomou corpo
E agora você tá no Congresso norte-americano, o pessoal tentando reverter e proibir o ensino a partir da crítica racial. Como se isso... atacando o ensino da crítica racial como se isso fosse uma deturpação da história. Opa, a história é contada até aqui pelos brancos, agora vocês vão tentar contar outra? Como assim vocês estão querendo inventar a história? Isso tá... tem propostas para proibir lá o ensino da crítica racial. Alguns estados eles já fizeram isso, mas essa discussão ela continua, né? E essa série de anotações suas aí, Fabiana? O que tá saindo dela? Né? Eu tava aqui só riscando, gente. Não. Eu tava ouvindo. Na verdade, eu coloquei, acho que, mais observações, assim, que eu não tinha lembrado de umas cenas, enquanto a Tupá tava falando de seriados, né? Coisas que a gente vai consumindo e como que essa questão saudosista, ela pode ser complicada pra gente, assim, porque quando a gente tá falando de tornar esse passado como pessoas, né? Seres humanos e tudo mais, a gente não quer dizer que nós também estamos lá, né? É um risco muito grande. E aí, na hora que a gente estava conversando sobre pasta de dente, escova de dente, coisas assim, desses objetos e coisas que a gente vai reproduzindo, de fazer reprodução, eu lembro que teve uma aula que eu comentei sobre... Era um potinho, assim, que se usava para guardar, como se fosse é porque eu não vou lembrar agora, né? Eu dei essa aula, sei lá, quantos milhares de tempo. Mas era um potinho que era todo ornamentado e ele era para guardar aquilo que era um composto como se fosse a pasta de dente e que era feito com base de carvão. E eu lembro que na aula uma das alunas parou assim a aula na hora, começou a falar: não, para, isso é mentira, porque minha avó a minha avó vive falando que eu preciso passar carvão no dente para ficar branco. Isso é coisa de hoje. Eu falei, não, então, né, são outros momentos históricos, mas o uso do material, técnica, essas coisas, elas estão aqui há muito tempo, né? Ou usar sal, por exemplo, que era uma das coisas que eu usava quando era criança e que eu não sabia, né? Mas você tá fazendo ali quase uma esfoliação nos dentes, né? E todas essas coisas fazem com que essa história, ela se torne mais, como a Tupá disse, né, mais palpável. E às vezes a gente está consumindo algumas produções que elas são cinematográficas, a gente está vendo série Netflix e achando que está completamente alienado do mundo, né, porque às vezes a gente precisa, de certa forma, né, de dar uma pausa e você jura que você não está pensando, mas aí eu lembrei de um filme que minha mãe estava assistindo e que era um filme, minha mãe adora filmes indianos e coisas assim, e era um filme que falava de uma dança tradicional do Punjab, e dentro de uma das cenas, eu achei muito fantástico, porque falava sobre dança e tudo, mas teve uma cena específica que era pra ser um detalhe de cena, mas que pra mim fez toda a diferença, assim, de cotidiano. Eles se afastaram, o rapaz e a moça, e naquela coisa de sedução, de dança e de cantoria, eles se afastaram, meio que escondido, e eles tinham acabado de se alimentar. E aí ele falou alguma coisa que eu não entendi. Ele estava procurando alguma coisa. E ela disse, não, você pegou o errado. E aí falou o nome do mato direito. E aí ela quebrou o galho e falou, esse aqui que você tem que usar. E aí eu parei assim, a gente deu uma pausa na hora na cena e voltamos à legenda, porque eu não conseguia entender a legenda. Porque na minha cabeça não vinha a experiência de mascar alguma coisa para você limpar os dentes depois da alimentação, né? E isso é uma coisa que do meu convívio de experiência não fazia muito sentido. Então a gente demorou um pouco para cair a ficha de pera. Então é isso que ela tá falando. Quando ela fala você está errado, é porque você pegou o galho errado. Ele estava do lado de um arbusto e não era aquele, era o outro que ela estava perto. E ela só pegou e enquanto eles estavam falando sobre dança, música, outras coisas, ela limpou o galho e entregou para ele. Ele pegou e começou a mascar aquilo ali, porque era para limpar os dentes e limpar de certa forma a garganta, né? De pigarrear ali do lado, para depois ele começar a cantar. E vir, lógico, as cenas de cantorias e danças, porque fazia parte, né, da narrativa. Mas eu achei aquilo fantástico, porque era uma coisa que se eu visse num livro de história, passaria batido, assim, se acontecesse de ter, né, de pessoas escovam os dentes, sim, mas mascar coisas e ter outras relações com o próprio corpo, e não é necessariamente aquele saudosismo de agora a gente vai abandonar a pasta de dente, sempre vai fazer isso, mas entender que existiram outras formas de você cuidar do próprio corpo, e que você, né, pra quem tá fazendo principalmente pesquisa histórica, essa mudança de perspectiva faz você começar a pensar de outra forma e achar interessante coisas que talvez não seriam, a gente não daria
esse crédito todo, porque às vezes a gente está pensando muito em registro textual, em documentos, ou mesmo quando fala de imagem, já aquilo já é um tanto mais consagrado, né, de você tem o manuscrito, você tem as pinturas rupestres, mas aquilo que é do cotidiano e que é muito mais difícil de você, muitas vezes, lidar com o registro, né, vem com esse poder investigativo muito forte, e eu acho isso muito fascinante. Era isso que eu estava anotando o nome dos filmes. Se deixar o lembrete aqui para as pessoas não passarem limão nas axilas e saírem no sol, tá? Não vai trocar o desodorante por limão e depois sair no sol, porque vai dar ruim. Dá ruim. E o carvão também pode dar ruim, tá? Não vai começar, vou fazer um churrasco, vou pegar o carvão do churrasco todo contaminado, vou esfregar aqui no dente. Terminou de comer a carne e já pega uma pedra de carvão e joga na boca. Pronto. Assim, lembrando que uma parte dessas tecnologias, porque são tecnologias, né? Uma parte dessas tecnologias não chegou até nós porque era tão óbvio que ninguém escrevia sobre elas. Tipo, todo mundo sabe fazer isso, por que alguém escreveria sobre isso? E além disso, né, tem toda, como você falou do filme, né? Não é esse arbusto, é o outro. Então não sai comendo todo o arbusto não, gente, tá? Tem técnicas pra fazer isso. Nessa coisa de lidar com o corpo, né? Eu volto sempre porque eu gosto muito da Idade Média e daí as pessoas ficam sempre falando mal da Idade Média, eu sempre fico frustrada. Direto, inclusive, eu falo, não, isso daí é coisa da modernidade, vai xingar a modernidade, a Idade Moderna, vai xingar o Iluminismo, isso, vai xingar o Iluminismo, para de xingar a Idade Média com as coisas do Iluminismo. Sei lá, por exemplo, os romanos que tinham toda aquela ideia de como de limpar o corpo com óleo, né, que não é limpar o corpo necessariamente com água, então tinha o negócio de passar óleo no corpo e tinham umas ferramentas de metal que você raspava, tipo, raspava não de machucar, né, gente, mas assim, tipo, tirava o excesso de óleo do corpo, e isso limpa, dá pra saber que isso limpa efetivamente. Ou então, a forma de lavar o cabelo, as mulheres usam muito, você vê a gente vê as mulheres de figuras e tal, da Idade Média, sempre elas estão com o cabelo muito coberto, e assim, especialmente o pessoal que está trabalhando no campo e tal, eu acho que qualquer pessoa que já trabalhou um pouco no campo sabe que você não vai deixar o seu cabelo voando por aí. Primeiro que vai entrar na sua cara, depois ele vai encher de poeira, ele vai embaraçar de um jeito que você não vai conseguir lidar depois. Claro que tem questões de modéstia, etc, mas a gente tem que pensar também para não olhar só a vestimenta como só uma coisa de modéstia. Às vezes, especialmente a vestimenta feminina, ela é normalmente muito associada do tipo, a mulher tá de lenço no cabelo porque ela é oprimida, e tipo, calma, existem outros motivos para usar lenço. A opressão feminina, ela não tá só nos lenços, né, você pode não ter lenço nenhum e continuar sendo oprimida, né, a gente não precisa. Então eu acho que essa questão da vivência traz muito isso, né, já que eu falei um pouco dessa questão dos Estados Unidos, né, não tem um canal desses aqui no Brasil, mas tem um canal que eu vou deixar indicado, infelizmente tá em inglês, mas de uma pesquisadora que chama Not Your Mama's History. Ela é genial, é uma mulher negra nos Estados Unidos que trabalha tanto com recriação quanto com a coisa da vivência, né? E ela tá fazendo uma série agora do tipo, um dia na vida de um cozinheiro escravizado, um dia na vida de uma camareira escravizada. E daí ela tá produzindo esses vídeos com teor educativo e tal, mas também com a roupa, e daí ela fala um pouco sobre a rotina de acordar, que horas acorda, o que come, todas essas coisas que são aspectos da vida, né, que são bem interessantes. Ela é muito interessante de seguir. Claro, ela trabalhava naquele Colonial, pessoal, como se todo mundo conhecesse, né, o Colonial Williamsburg, que é um museu de living history, né, de história viva, que existia. Em Brasília tem um museu de história viva, que é o Museu Vivo da Memória Candanga. Então a ideia do Museu de História Viva é um museu que você vai visitar e vai ter objetos de época ao invés de estarem numa prateleira só, todos eles vão estar, tipo, sei lá, os pratos vão estar em cima da mesa, vai estar uma casa, então eles também têm a questão de ter prédios, então você vai entrar numa casa para ver uma casa de outro período. Dependendo do museu, vai ter pessoas que trabalham no museu, que vão estar executando atividades naquele museu, e daí é interessante porque daí tem todo um trabalho de um educativo de museu mesmo, né? Como que a gente vai apresentar essas atividades para o público, como que a gente vai trazer isso, então não é pela fetichização
do passado, né? É por uma questão muito mais dessa vivência do passado, não pelo fetiche. E daí que vem essa galera, né, que é negacionista e supremacista branco, etc., que fetichiza o passado, né? Idealiza um passado na cabeça deles, que é um passado maravilhoso. Falou, nos Estados Unidos tá tendo toda essa treta, né? Por quê? Porque essa história aí não é tão divertida pra mim. A história não está aí para ser divertida para você. Até para os historiadores talvez seja, mas assim, a história é terrível. A história tem coisas horrendas. Os meus antepassados fizeram coisas inomináveis. Eu tenho certeza absoluta disso. Até porque, né, essa tez branca não veio à toa. Então, assim, conhecer esse passado é muito interessante, é fascinante. Não no sentido de que eu quero viver ele ou reproduzi-lo, mas é fascinante porque é fascinante, assim. Esses tempos de isolamento, etc., eu comecei a fazer mais experimentos além de roupas, assim. Tudo isso eram coisas que eu sempre me interessei, mas que eu não conhecia gente suficiente, fontes, etc, para experimentar. E daí eu comecei a fazer experimentos de comida na minha casa. O legal é que tem fontes muito acessíveis. Você tem, por exemplo, o Cozinheiro Nacional, que é um livro de receitas, o primeiro livro de receitas publicado no Brasil. É fantástico, gente, é um livro muito legal. E ele é um livro de receitas brasileiras, que foi publicado no final do século XIX. Ele tem, inclusive, uma tabela de substituição de ingredientes, assim, do tipo, aspargos. Aspargos não é uma coisa que cresce aqui, então o que você pode usar no lugar de aspargo? E daí é uma fonte fabulosa, porque tem umas coisas ali que hoje em dia a gente acha completamente comuns e que, obviamente, quando aquele livro foi escrito, não eram comuns de se comer, porque tá na lista de substituições, né, o que encontrar. E, ao mesmo tempo, tem umas coisas que são muito comuns e que hoje o pessoal chama de punk, né, ou de plantas alimentícias não convencionais e tal. E, às vezes, a gente vai conversar com as avós, os bisavós, e o pessoal comia isso normalmente. Taioba. Em Minas, eles guardam mais essas tradições em alguma medida. Taioba assim, já né? é punk? Taioba já virou punk? Não. Depende em qual região do Brasil você está. Para muitas regiões do Brasil, taioba é punk. Cara, inclusive, eu estou surpreso. Inclusive, eu estava ouvindo alguns pesquisadores indígenas, né, falando que essa história de punk, essas coisas a gente come todo dia. Esses brancos são muito esquisitos mesmo, né? Tipo, esses brancos inventando moda de novo. Eu falo, realmente, né? Esse branco faz branquice, gente. É assim. Então, assim, mas aí eu vou ver esse livro e ele tem várias coisas, assim, receitas muito mais. Claro, tem receitas ali que eu provavelmente jamais provarei, sei lá, animais que não se caça, né, e tal. E tem preparações de cobras. Mas esses livros, eles você encontra em PDF na internet. É genial. Dá pra testar a receita. Por que não testar receitas? Não, você tá falando, mas você não falou o nome do lugar onde as pessoas vão poder encontrar essas suas experiências. Receitas. Então, eu tenho um canal de YouTube chamado Doutora Demodê, porque, né, afinal estamos fora de moda, então fica fazendo essas ideias. Postei alguns vídeos com algumas receitas que eu testei. Então, assim, sei lá, repolho roxo com vinho. Que eu falei, chucrute. Eu não coloquei a de chucrute ainda, mas deu errado a primeira vez que eu fiz. Porque o livro de receitas, ele subentende que você sabe cozinhar. E isso é uma questão, sabe? Porque assim, o livro de receitas, ele fala assim, bata o bolo até ficar na consistência adequada. E você fala, que bom. Qual será a consistência adequada? Asse. Quando ele fala pare. Para de me bater. A instrução pro forno. Asse. Aí você fala, ótimo. Por quanto tempo, em qual temperatura? E o livro de receitas que me fala uma garrafa de leite. Eu falo, tá, em 1860 no Brasil, qual era o tamanho de uma garrafa de leite? E daí eu passo um tempo da minha vida antes de fazer as receitas tentando descobrir essas coisas. E eu faço, mas assim, e eu coloco algumas na internet, mas eu faço essas receitas no dia a dia por curiosidade, porque eu acho interessante provar outros sabores, assim. E daí, nesse caso, eu não tô necessariamente, e daí é interessante, porque nesse caso eu não tô reproduzindo a técnica necessariamente, eu não tenho os utensílios de cozinha, eu não tô cozinhando no fogão a lenha, mas eu tô tentando ver essas combinações de sabores, assim, e tem várias fantásticas, e o repolho roxo ficou ótimo, por sinal, eu recomendo que as pessoas façam. A conserva de manga na cachaça também é fantástica, eu fiz, tem manga no meu quintal, né, e dá muita manga. No passado eu acho que eu fiz mais de 10 garrafas de conserva de manga na cachaça. Meu Deus! Eu tava pensando numa garrafinha. Não, várias. Dei de presente para várias pessoas. É interessante porque, por exemplo, a conserva de manga na cachaça é porque não tem geladeira, né? Você tem que achar um jeito de conservar essas coisas sem geladeira. Tem várias dessas receitas e, para mim,
tem uma questão um pouco de conexão com o passado, que não é um passado idílico, mas é que é tão fácil encontrar receitas e coisas sobre a Europa, por exemplo, que eu queria conhecer mais sobre o que a gente comia, como que a gente temperava as coisas. Alho, cebola, salsinha. Salsinha vai em tudo. Salsinha vai em tudo nesse livro, é impressionante. E nas receitas doces, tudo vai limão. Tudo vai raspa de casca de limão, você coloca a raspa de casca de limão em todas as coisas. O conceito doce é um pouco diferente, enfim. E tudo isso pra mim é legal, assim, de conhecer, né? Em parte também eu me inspirei um pouco num canal, inspiração, tá, gente? Porque eu faço os vídeos sozinha e, como eu disse, eu faço uma pós-graduação, que não é coisa. Eu gravo podcast e eu trabalho 8 horas por dia. Aí eu não tenho muito tempo de ficar arrumando os vídeos bonitinhos e eu faço o meu melhor, mas assim, né, não comparemos com... Mas na Inglaterra é uma casa de gente rica da Inglaterra que virou um museu. Aí nessa casa, eles encontraram, eu não lembro exatamente como, mas eles têm o caderno de cozinha de uma das cozinheiras que trabalhavam nessa casa, que é a Mrs. Crocombe. E daí eles criaram um canal de YouTube com uma atriz que trabalha com isso, que não é uma profissão no Brasil, mas que fora do Brasil que é uma atriz que trabalha com reproduções históricas e com trabalhos históricos, né? Então ela estuda mais a fundo maneirismos, voz, etc, de outros períodos. E ela faz as receitas baseada no que está comentado nesse caderno. E daí ela comenta um pouco sobre a culinária da época vitoriana na Inglaterra, assim. Então tem várias receitas, é bem legal. No caso, ela tem uma cozinha de uma casa que está preservada e ela tem uma equipe de vídeo e ela tem os utensílios. Então, né, temos outro nível da Mrs. Mas é um pouco isso, assim, eu sempre gostei de consumir esse tipo de material. Eu falei, eu queria que tivesse aqui também, pra gente também se encantar com o passado do Brasil. Acho que vai um pouco também do que o Rodrigo falou, de que não tem tanta pesquisa de campo, né? Foi uma coisa, eu fiz doutorado lá na Gringolândia. E daí eu ia nos museus, porque eu gosto muito de museu, e daí eu ia nos museus, tipo, um museu que fala das pessoas que viveram aqui há 4.000 anos, e o museu e tem uns potes, né? Umas cerâmicas. Aí eu falei, cara, a gente tem também cerâmicas assim no Brasil. Só que a gente não pensa no nosso passado, nos povos originários, como tipo, nossa, olha que legal essa sociedade que morou no Brasil nessa região há 4.000 anos atrás. Sambaquis são fantásticos. Os trabalhos de estudo em Sambaqui são muito legais. Mas a gente não tem um museu britânico para te dizer que o Sambaqui é massa. E daí parece que a Inglaterra e a Europa tinham um passado fantástico e a gente não. Quando na real, há 4.000 anos atrás, velho, todo mundo mais ou menos, né, assim, fazia cerâmicas, cada região fazia cerâmicas diferentes e tinha técnicas e tecnologias diferentes, mas eu sinto falta, e daí é um pouco também da parte de divulgadora e de história pública, que é o termo que se usa mais, né, eu sempre senti falta desse encantamento pela nossa história, e não é um encantamento por achar que a nossa história é perfeita e idealizada e pensar em príncipes e castelos e etc, não é esse o ponto é, sei lá, os alunos não acharem que a história do Brasil é chata, porque a gente não tem essas coisas legais para mostrar. Realmente, não tem canais de YouTube e museus com pessoas vestidas e etc. Tudo isso é óbvio que também traz discurso. Eu não estou dizendo que isso é isento, né? Porque não é. Mas são oportunidades de encantamento, assim, e de fazer a história ficar mais palatável, colorida, divertida, enfim. Super apaixonada, né, gente? Foi mal, eu sou meio... Não, tá certíssimo, assim, vamos aproveitar para dar alguns exemplos aqui, você comentou vários, já fez algumas recomendações, acho que a gente pode fechar com algumas recomendações. Estavam comentando mais sobre perfumes e cheiros também, e isso é uma coisa que me deixa muito curioso, assim, tá falando de perfume, normalmente as pessoas relacionam com líquido, relacionam perfume com líquido, só que se você pensar na palavra perfume, você tá falando de fumaça, perfume pela fumaça, pelo fumo, isso era um modo de você perfumar, você defumava, perfumar, defumar. Aqui no Brasil a gente tinha uma relação muito diferente com os cheiros, o que era um cheiro bom, o que era um cheiro ruim, antes vou chamar de industrialização do cheiro.
Na passagem do século XIX, principalmente para o século XX, a gente teve uma insistência muito grande na modificação da percepção urbana, principalmente, sobre o que era um cheiro asseado e um cheiro sujo. E isso muito para vender o tipo de cheiro que se tinha fora do país. Porque o cheiro bom para as pessoas daqui era um cheiro muito mais ligado a ervas, por exemplo. Você se defumava com ervas, muitos povos indígenas já tinham essa prática de se defumar com ervas, e o cheiro das ervas era um cheiro agradável. Então você produzia coisas voltadas para o cheiro de ervas aqui no Brasil, só que as indústrias estrangeiras não produziam isso. Então você começa muito mais a vincular a ideia de cheiro asseado a essa coisa mais artificial. E o cheiro de ervas pra gente até ficou uma coisa marcada como um cheiro de gente velha, que era o cheiro de ervas. E esses outros cheiros mais artificiais, eles ficam vinculados à ideia de asseado, à ideia de limpeza. E cabe muita pesquisa em cima disso pra gente entender esses cheiros do nosso passado, que eles se perdem. Tem um projeto mais recente europeu, que é o Ode Europa, que é para resgatar odores do passado. E é uma pesquisa que ela já começa, é imensa, assim, para você poder identificar aqueles elementos que eram usados, aqueles materiais, e fazer aquelas composições. Nesse caso agora, com o auxílio de computadores muito poderosos para você poder entender como é que mistura aqueles elementos e o computador poder identificá-los, porque a gente mesmo já não tem capacidade de identificar facilmente alguns desses cheiros. Então é um projeto mais recente e que, bom, tem lá fora, pode ter aqui, fica esse desejo que a Tupá estava comentando. Poxa, tem lá fora, olha o tipo de aprofundamento na experiência cultural que você tem quando você faz resgates de cheiro, e que a gente poderia fazer aqui também, né? Nessa questão dos cheiros, no canal também, assim, gente, só para avisar, o último vídeo que eu coloquei tem um certo tempo, porque o começo de 2021 foi muito pesado para mim, né, assim, só para dar uma pequena explicação, eu perdi meu pai e perdi 2 tios, então digamos que a minha vontade e a minha energia para fazer coisas criativas foi um tanto embora, assim, então tem bastante tempo que não tem vídeos novos, fora essa parte, enfim, né, Brasil em 2021, eu sei que não tá fácil pra ninguém, não tô, né, mas eu tenho um vídeo que eu testei um creme hidratante dos anos 20, porque eu tenho um livro que chegou até a minha mão, que é um livro dos anos 20, é o livro de ouro das famílias, mais de 1000 e não sei quantas receitas, e ele te ensina a fazer absolutamente todas as coisas que você quiser, entre elas, hidratante. O livro, ele sugere misturas, tipo, tantas gotas de gerânio com tantas gotas de rosas, e daí são sempre cheiros muito florais, e é bem isso que você falou, são cheiros europeus, eles não são cheiros daqui. E o que me lembra é que eu fui ver esses tempos e vi também a questão dos sabonetes, né? Sabonete era uma coisa cara, que não chegava aqui. Então, como que as pessoas lavavam roupa? Lavavam roupa com ervas, com plantas saponáceas que tem no Brasil. E isso era mal visto, né? Então, todas as questões, assim, de como... Eu sei que, por exemplo, se você ferver coisas com folha de mamão, você deixa o tecido branco, ele ajuda a deixar o tecido mais branquinho. Então você tem essas outras técnicas de cuidados e tal. Eu acho, cara, sei lá, um dia, quando as pesquisas acadêmicas voltarem a existir, e daí tá aquela coisa sonhando, que tem esse tipo de trabalho também, né? Que tenham esses museus vivos, que são da coisa mais legal de passear no museu vivo, que tem lá pra você ver como que era uma escola de 50 anos atrás, como que era, não precisa ser uma coisa de 300 anos atrás, não. E que sejam experiências que não tenham só gente branca, viu? Que tenham experiências de outras populações, porque não é só de Europa e gente branca que as coisas são legais e que são interessantes, e também não, a história não é de necessariamente gente branca, embora seja um paradigma branco, o jeito que a gente olha para a história, né? A gente tá dando exemplos do estrangeiro aqui, dando muito exemplo europeu, porque a gente não desenvolveu muito disso aqui ainda. Então é um indicativo de que, olha, a gente tem muito campo para trabalho ainda. A gente precisa de muito investimento para isso, mas a justificativa tá ali. E se você tem toda essa estrutura nos Estados Unidos, na Inglaterra, que agora tá mais separada da Europa, e na Europa, você tem todo esse investimento e aquilo funciona, acho que já é um bom indicativo de que a gente pode ter, que esse investimento ele vai funcionar aqui também, né? Tinha uma outra recomendação que eu ia fazer aqui, mas eu acho que mais uma vez eu ia roubar a recomendação da Fabiana, que eu não sei se ela tinha separado, que era o projeto Making Of do Getty Museum. Não sei se você lembra disso, Fabiana. Que é um projeto, é uma série para fazer coisas. Como que se faziam coisas. E tem um muito bom, cara, sobre manuscritos medievais. E você tem até vídeo mostrando, olha, fabricação de tinta, vai fazer o pergaminho, todos os processos lá. E é
aquilo ali, cara, pra você estudar esse período, modifica muito a percepção. Só de assistir o vídeo modifica a percepção. Se você um dia tentar fazer essas experiências, então, é outra coisa. Tem um que desse, né, dos manuscritos, eu lembro que o espanto dos alunos foi na hora de usar a folha de ouro, né, e lidar com ouro no pergaminho, né, de como que você usa, ou quando ele tá ali, não exatamente como uma folha, enfim. Essa série ela é bem interessante mesmo. Mas você não roubou minhas indicações, porque hoje eu não sei o que aconteceu, eu só pensei em comida, gente. Eu tô nessas. Quando você estava falando de não encontrar algumas produções que lidem, né, com o Brasil principalmente, eu tinha visto uma série que eu só vi o primeiro episódio ainda, que é a história da alimentação brasileira, que é em cima de um livro, né, de mesmo nome, que é da década de 60, se eu não me engano. E aí, lógico, a série ela tem alguns problemas, né? Então ela precisava também ser atualizada nesse sentido. Mas tem muitas coisas interessantes, assim, sabe? Porque vai trazer perspectivas de uma alimentação que fala de povos indígenas, que também traz de outros povos, enfim, dessa mistura que existe no Brasil. Mas aí, lógico, como eu não assisti ela toda, ainda os outros episódios devem ser mais problemáticos ainda do que o primeiro. Mas aí a minha indicação realmente eram 3, né? A primeira, que falando sobre essa noção de cotidiano de uma forma mais densa, assim, é uma série chamada Midnight Dinner, que fala de um cotidiano de um bar japonês. Então toda a narrativa gira em torno daquele bar, e é uma série muito gostosa de ver, não só porque você tem aquele espaço um tanto reduzido, que tudo acontece ali dentro, mas que vai desenvolvendo os personagens, e mesmo que seja uma coisa mais, né, cinematográfica voltada para o presente, tem essa noção muito forte do cotidiano da alimentação, e de como que a alimentação une as pessoas e faz essas histórias se desenvolverem mesmo para pessoas que aparentemente antes não se conheciam, né? Você se conhece até certo ponto a partir da comida. E aí, nesse sentido, vem a segunda recomendação, que é A Origem do Sabor, que é um documentário que tem dividido na Netflix, são vários episódios, deve ser uns 10 episódios, mas todos eles é em torno de 11, 12 minutos. E é muito gostoso de assistir, principalmente na hora do almoço, quando você tá comendo, que ele vai trazer algumas questões ali que são de falar, talvez, de macarrão que é produzido em tal lugar na Coreia, ou sei lá, em algum lugar no Oriente. E falando de técnicas que são já mais milenares, né, que você não corta o macarrão, você vai esticando até ele ficar fininho. E eu vou ter que assistir aquilo várias vezes, que até agora eu não consegui entender como é que aquilo acontece. Então, é uma série muito gostosinha de ver. E a última é a Miss Culinary, que é um dorama tailandês. E aí, lógico, né, tem as suas especificidades de doramas tailandeses, né? A narrativa é um pouco mais... A gente demora um pouco para acostumar, até mesmo por conta da linguagem, mas que até agora tem me surpreendido bastante, porque lida, lógico, com comida e tudo mais. Fala de uma moça que ela se apaixona por culinária, ela vai desenvolver pratos, mas vai desenvolver uma personagem feminina muito forte, né, na medida do possível. Então é o filho dela contando a história da mãe para outras mulheres, e como que ela sai de casa, uma história de pobreza, mas, né, enfim, tem todo um discurso em volta, mas até o momento eles estão conseguindo desenvolver muito bem uma personagem feminina, o que em doramas é muito difícil encontrar. Então acho que esse daí, pra quem gosta de doramas tailandeses, vale a pena. Gente, olha aqui, 2 horas de gravação. Vou fechar aqui com mais uma recomendação, pensando em tudo isso que a Tupá falou, que é, pra quem reclamar que a gente tá repensando muito a história a partir do ponto de vista, da experiência de quem não foi representado na história. Bom, se você achar que é muito importante que eu abra mão de resgatar a história e de que cobrar dívida histórica é algo que não se deve mais, já se passou muito tempo, pra que ficar cobrando dívida histórica? Eu aceito não cobrar a dívida histórica se as pessoas abrirem mão da herança histórica delas. É isso, simples. Tá aí, encerrando mais um Não Pode Tocar. Gostou? Não gostou? Fala com a gente, se você concorda ou se você discorda do que a gente falou, entre em contato, diz o que você achou, dá algumas dicas, faz um comentário, dá uma sugestão. Você pode entrar em contato com a gente através do e-mail, que é nãopodetocar@gmail.com, ou dos nossos perfis oficiais no Twitter e no Instagram, que ambos são @nãopodetocar, sempre com o D de pod no mudo, e são comandados pelo nosso cachorro acidentado podcaster, o Titi. Vai lá ganhar uns lambetes do Titi e desejar melhoras pra ele. Você também pode acessar
acessar notamanuscrita.com, onde você encontra a descrição completa com tudo o que a gente comentou aqui linkado. Ou praticamente tudo, né? Além da descrição do episódio, notamanuscrita.com, você encontra crônicas, artigos acadêmicos, textos de processo, resenhas, ilustrações, fotografias, vídeo performance e esse tipo de coisa que o pessoal das artes faz. Gente, papo muito bom. Ótimo episódio. Um prazer enorme receber você aqui para conversar com a gente, Tupá. Vou te dizer que já faz muito tempo que a gente ficava imaginando, vamos fazer um episódio, vamos chamar Tupá. Enfim, calhou assim. Muito obrigado por todas as suas falas. Eu que agradeço o convite. Falando ainda em termos culinários, né? Eu sou bem arroz de festa, adoro participar das coisas. E eu gosto muito de falar, então vocês podem me chamar sempre que eu vou falar. Tem algumas questões como essa que eu sou bem apaixonada, assim, né? Eu acho... aquelas coisas que deixam o olho da gente brilhando. Então, eu que agradeço o convite para vir aqui falar. Deixar rapidinho, se alguém quiser, eu faço coisas no Instagram, no Twitter e tal. Mas como eu disse, né, esse ano tá bem complicado, então eu não garanto regularidade em lugar nenhum. Mas @tupaguerra, vocês costumam me achar, assim, nesses espaços internéticos. Ó, todos os perfis da Tupá vão estar linkados aqui na descrição do episódio. Então, vão lá nos perfis da Tupá, não pra cobrar, mas pra mandar um abraço também. Certeza que ela vai gostar. Segue e manda um abraço. Essa pode ser a nova máxima aí pras pessoas. Segue e manda um abraço. Além dos perfis, no final da postagem, você encontra o link para o nosso PicPay. Através do nosso PicPay você pode ajudar ali mensalmente com 1, 2, 5 reaisinhos mensais ou com qualquer valor esporádico. Vou deixar também a chave Pix da Fabiana para quem quiser continuar a ajudar aí com o tratamento do Titi, que vai continuar pelo menos mais umas 2 semanas com tala na pata lá até ele conseguir se recuperar. Então vai lá quem puder dar essa ajuda financeira pra gente. Gente, é isso. Vamos ficar por aqui. Se nada der muito, mas muito, muito errado, semana que vem a gente tá de volta. Bora todo mundo dar um tchau. Tchau, tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.